Essa talvez tenha sido uma das decisões mais complexas do Copom ao reduzir a Selic em 0,25 pontos percentuais. Eu quero conversar com você nesse vídeo porque a partir de hoje a taxa Selic está em 10,5% ao ano. Você que me acompanha aqui certamente já sabe dos impactos disso nos investimentos e tudo mais. E exatamente por isso eu quero falar com você sobre outra coisa. Eu quero falar com você sobre taxa Selic, a tragédia no Rio Grande do Sul e como isso vai impactar a nossa vida do ponto de vista econômico. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação e aqui eu formo profissionais para o mercado financeiro. Se você é novo ou nova, se inscreve nesse canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos lá, eu não vou aqui me ater muito ao fato de que a Selic caiu, o que vai acontecer com os investimentos, porque essa é uma história que, para quem acompanha a gente aqui, possivelmente você mesmo que tenha chegado agora, já sabe. A grande questão é por que essa foi uma das decisões mais difíceis segundo o meu entendimento. Tanto foi difícil que não foi uma decisão unânime. Porque a Selic, é verdade, já vinha com uma tendência de queda desde a última reunião. O Copom já havia sinalizado que na reunião de ontem reduziria mais meio ponto percentual, certo? Ocorre que, apesar do Copom ter sinalizado isso, nós tivemos alguns eventos adversos na inflação norte-americana que, portanto, pressionam a nossa taxa aqui. Eu tenho diversos vídeos onde eu explico essa relação. E que isso já provocaria um cuidado maior, uma cautela maior na redução da taxa. E, como você sabe, o estado do Rio Grande do Sul está passando por uma crise sem precedentes. E isso impacta também na decisão em relação à taxa de juros. Antes de eu falar sobre a questão econômica propriamente dita, eu quero mais uma vez me solidarizar com os nossos amigos do Rio Grande do Sul e aproveitar esse espaço, inclusive, para agradecer a cada um dos alunos que se envolveu na nossa campanha. Nós fizemos uma campanha aqui para a gente arrecadar recursos para ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Quando eu gravo esse vídeo, os números ainda estão sendo apurados pelo meu time. Se você quiser saber mais detalhes sobre o valor que a gente arrecadou, o que a gente vai fazer com esse recurso, me acompanha no Instagram porque eu vou compartilhar tudo lá nos stories, tá bom? Muito obrigado para você e com certeza os nossos irmãos do Rio Grande do Sul vão agradecer bastante, porque a gente se soma aos milhares ou talvez os milhões de brasileiros que estão engajados em ajudar essa questão humanitária que é muito importante. Então, feito esse aviso e mais uma vez agradecendo a quem participou disso e convidando você para acompanhar lá nos nossos stories o desfecho dessa história, vamos falar do ponto de vista econômico. Por quê? O fato é que não importa aonde você esteja, não importa aonde você mora no Brasil, o fato é que a conta vai chegar aí para você. E aí, mais uma vez, a gente casa com a decisão do Banco Central. Deixa eu te explicar isso. A Selic, você deve saber, é uma taxa que o Banco Central usa para controlar a inflação. E o Banco Central vinha reduzindo a Selic porque a expectativa era que a inflação continuasse convergindo para a sua meta, ou seja, uma inflação controlada. Só que o evento do Rio Grande do Sul, a tragédia do Rio Grande do Sul, vai provocar inflação, é inevitável e eu vou te explicar o porquê, tá? Mas antes de eu te explicar, voltamos ao começo. Lembra que eu disse que foi uma decisão difícil na reunião do Copom ontem? Porque quando o Banco Central reduz taxa, ele está dando espaço para a inflação seguir, eventualmente até crescer um pouco porque ela estaria controlada. Só que se tem um evento adverso como esse que vai provocar inflação, se eu reduzo taxa, será que a inflação não subiria ainda mais? Então a gente vai precisar assistir a cena dos próximos capítulos em relação ao desfecho econômico. Agora, por que necessariamente essa conta vai chegar para você? Não importa aonde você mora, essa conta vai chegar. Eu vou te dar um exemplo bastante simples. Olha só, de toda a produção de arroz do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, segundo dados publicados pelo Itaú BBA, ele é responsável por 70% da produção de arroz do nosso país. O que significa, portanto, dizer que, dado essa catástrofe, a gente vai ter um problema de oferta de arroz aqui no país. Ponto. Agora, sim, também é verdade que o fato é que mais de 70% da safra de arroz desse ano já foi colhida. Só que, apesar de ter sido colhida,
ela ainda não foi distribuída, o que significa que, ainda que não haja uma perda da safra propriamente dita, a gente tem um custo maior de logística para o arroz sair do Rio Grande do Sul e chegar até o centro do país, por exemplo. Ou seja, o que a gente pode assistir, por exemplo, é uma alta no preço do arroz e, consequentemente, de outros itens. Aí, o Itaú BBA levantou uns dados que eu vou até ler aqui e vou pedir para o meu editor colocar na tela. Olha só, o estado do Rio Grande do Sul, ele tem um peso de 6,5% no PIB nacional. O que, na hora da gente calcular o desenrolo disso, esta representação, essa tragédia pode representar uma queda de 0,3 pontos percentuais no nosso PIB total. E aí, olha só, eu já falei do arroz, só que a gente precisa falar, por exemplo, da soja. Há, segundo esse estudo levantado pelo Itaú BBA, uma expectativa de um aumento de até 30 pontos percentuais no preço da soja, porque o estado do Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de soja do nosso país. E se a gente tem aumento no preço da soja no mercado interno, o que vai acontecer é que vai ficar mais caro, por exemplo, você criar ração para proteína animal e que, portanto, pode ficar mais caro o preço da carne no açougue aí na sua cidade. O Itaú BBA também levantou o impacto em relação ao leite. Tem um viés altista, eles não colocam em termos percentuais. Então, só em termos inflacionários, eu falei de 3 produtos que são amplamente produzidos pelo estado do Rio Grande do Sul e eu não estou falando da indústria. Eu não estou falando, por exemplo, da região vinícola do estado do Rio Grande do Sul, que é relevante não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que a gente precisa levar em consideração isso, mesmo que você argumente que vinho não é um produto de primeira necessidade, e sim, eu concordo com você. Mas, falando essencialmente de produtos de primeira necessidade, que são produzidos lá no estado do Rio Grande do Sul, e o impacto que esses produtos em si terão, e mais, o efeito na cadeia produtiva dos demais produtos, isso pode provocar a inflação. Sem contar que o estado do Rio Grande do Sul também tem uma presença significativa na balança de pagamentos do Brasil. Se a gente tem essa perda de safra lá no sul do país, o que na prática pode acontecer é a gente ter uma diminuição de exportação. E se a gente tem uma diminuição de exportação, a gente tem uma diminuição de entrada de dólares no Brasil. E se entra menos dólares, o preço do dólar tende a subir. E se o preço do dólar sobe, isso pode provocar ainda mais inflação. Óbvio que eu não estou aqui para pregar o apocalipse diante de tanta tragédia que a gente já está vendo. Eu só estou trazendo para você as consequências econômicas que, mesmo considerando que as consequências sociais, elas são muito maiores do que as consequências econômicas, mas, apesar disso, as consequências sociais, elas são concentradas, as consequências econômicas, elas vão se espalhar pelos demais estados, pelas demais cidades, ao longo dos próximos meses, tá? E aí é um grande desafio do Banco Central usar políticas monetárias para conter essa inflação diante dessa crise. Então, era isso que eu quis compartilhar com você, para que a gente pudesse expandir a nossa visão sobre tudo o que está acontecendo. Mais uma vez, eu quero agradecer a você que participou da campanha da T2 e eu estou deixando aqui na tela um QR Code, caso você queira, a essa altura, fazer alguma doação para ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Aproveita, qualquer doação que você fizer será muito bem-vinda e será ajudada. Estou deixando aqui na tela um instituto que a gente recebeu de recomendação e que a gente percebeu que está fazendo um trabalho muito sério. Fica aí a dica e se esse vídeo fez sentido, se você conseguiu compreender, se acha que faltou falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo material. Tchau, tchau.